Ontem estava prevista ali uma sessão de vetos, em que o Congresso Nacional analisaria os vetos do presidente a uma série de projetos. Houve ali um acordo entre o Congresso e o Planalto, entre lideranças do Planalto e lideranças do Congresso, desculpa, para entender ali, para chegar a um meio termo e não realizar essa sessão ontem. Eles prorrogaram para as próximas semanas. Eu vou chamar aqui então a Natália Fruet, que ela tem mais informações aqui sobre esse adiamento e pode explicar um pouquinho para a gente aqui como é que foi isso tudo, Natália. Como é que o governo chegou nesse consenso ali, principalmente com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para adiar a votação desses vetos presidenciais? Boa tarde e bem-vinda, Natália. Oi, Afonso, boa tarde para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Pois então, na verdade, essa decisão de adiamento da sessão, ela aconteceu depois de uma série de reuniões que começaram ainda na segunda-feira, depois na terça, até chegar essa decisão de Rodrigo Pacheco para o cancelamento. Mas o governo teve que ralar muito para conseguir esse cancelamento. Havia uma pressão, principalmente de deputados que votaram aquele projeto das saidinhas temporárias, em que o presidente Lula deu um veto parcial em um ponto específico para permitir que presos que não cometeram crimes graves possam sair das penitenciárias para ver a família. Os deputados pressionam para a derrubada desse veto parcial, mas aí a tropa de choque do governo entrou em campo. O próprio presidente Lula, desde o domingo, depois daquela conversa com Arthur Lira, fazendo apelos. A avaliação é que se o governo não conseguisse o adiamento dessa sessão, ia sofrer uma derrota de goleada, um estilo 7-1 da final da Copa do Mundo, em que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, Afonso. Então, aí se começou, desde o início dessa semana, a trabalhar para que a sessão fosse adiada. Rodrigo Pacheco atendeu a um pedido, principalmente do líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, mas o fato é que o governo tem ainda dificuldade para fazer com que essa derrota ela não seja uma sequência de um efeito dominó. O governo, ontem a gente conversou aqui no SBT News com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e ela mesmo dizia que sim, o governo está preparado, o presidente Lula mesmo disse que está preparado para algumas derrotas, mas não quer que todos esses vetos sejam derrubados, inclusive aquele que barra aí os 5 bilhões de reais para emendas de comissão. O governo quer chegar a um acordo e liberar só parte desse dinheiro, portanto, aí o veto não seria derrubado, com isso ganha mais tempo, mas o fato é que a situação não é simples nessa negociação. Os parlamentares pressionam, eles querem esse dinheiro, esse recurso das emendas de comissão, porque é ano eleitoral, existe um calendário para que esse pagamento aconteça até junho, porque é quando eles ainda podem mandar para as bases eleitorais e apoiar os seus candidatos a prefeitos nos municípios. Então, por isso, a pressa dos parlamentares, Afonso. Natália, eu estava checando aqui a previsão que aconteça entre 7 e 9 de maio essa sessão de vetos, né? Eu ouvi até um relato aqui do Jacques Wagner, senador do PT, que é líder do governo no Senado, ele dizendo assim, olha, conseguimos adiar, mas uma hora a gente vai ter que votar. Como é que será essa negociação? Você está dizendo ali essa questão das emendas parlamentares, as emendas de bancada. Vai ser difícil? O governo já está dado já fez a lista ali de quais vetos ele aceita perder? Como é que está isso, Nath? Pois então, o governo já nessa semana começou com aquela operação que é pagar as emendas, uma parte delas, porque o presidente Lula só vetou, a gente falou isso desde o início do ano, que o Congresso, é a primeira vez na história que o Congresso tem mais de 50 bilhões que ele vai determinar aonde serão aplicados. Então, na verdade, nunca se teve esse empoderamento todo do Congresso Nacional, é a primeira vez, veio numa crescente desde 2015, então havia também esse movimento dos parlamentares de pressionar que o Palácio do Planalto para liberar esses recursos, para que eles comecem a receber os recursos. Então, o governo quer prioritariamente liberar então só uma parte desses 5 bilhões de reais e ainda espera conseguir negociar a questão da saidinha temporária. Integrantes aqui do governo, pelo que eu apurei, procuraram
deputados da chamada bancada evangélica fizeram apelos para que esses parlamentares eles revisem a decisão daquela bancada que é mais conservadora, que falem, que tratem desse assunto, salientando que no caso do veto parcial do presidente é só para aqueles presos que não cometeram crimes graves. Um outro argumento que o governo está usando, que é usado também por especialistas em segurança pública, é que deixando quem não cometeu crime grave dentro da cadeia sem poder sair, vai acabar, inclusive, sendo aí uma mão de obra para facções criminosas que hoje comandam muitas cadeias do país. Um outro apelo que está sendo feito é sobre o próprio presidente nesta semana. Ele fala em a família ser sagrada, por isso a decisão desse veto parcial. Esse é outro argumento que eles estão utilizando com aqueles parlamentares, principalmente aqueles parlamentares ligados mais a essa ala religiosa. O presidente Lula, ele quando deu esse veto parcial, seguiu a orientação do Ministério da Justiça e no café da manhã que ele teve esta semana aqui com os jornalistas, ele deixou claro que esse veto também aconteceu por convicção pessoal dele, não só por seguir a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Afonso. Nesse caso dos vetos da saidinha, ainda tem a questão ali da constitucionalidade, se é constitucional ou não vetar isso, né? O governo já sinalizou, Natália, pela sua apuração, já sinalizou se deve recorrer ao Supremo ou isso não está sendo discutido neste momento ainda? Eles preferem negociar antes de vir com essa ameaça aí de recorrer ao Judiciário? O que se fala aqui no Palácio do Planalto é que, no caso do veto das saidinhas, não deve ser o Palácio do Planalto, o Executivo, quem vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas sim siglas aliadas, como, por exemplo, o PSOL. O PSOL, na votação simbólica na Câmara, acabou também não tendo voz para fazer o contraponto às saidinhas, foi só uma votação simbólica. Então, o que se diz aqui é que essas siglas que fazem parte da chapa eleita lá em 2022, que são próximas aqui do Palácio do Planalto, que elas que ingressariam, então, essas siglas com ação no Supremo Tribunal Federal. E também o governo deve outro aspecto, argumento usado para fazer pressão, é sobre os governadores que, se tiver uma superlotação ainda maior, porque muitas cadeias do país já são superlotadas. Inclusive, um integrante lá do Ministério da Justiça me disse o seguinte: as penitenciárias federais não estão superlotadas porque a dinâmica é outra nas penitenciárias federais. No caso de uma rebelião com efeito dominó em vários pontos do país, porque as cadeias vão ficar mais lotadas, os presos vão podem se organizar, porque a gente sabe também que as facções, elas têm interferência dentro das cadeias, mesmo que em tese o Estado que seja o responsável por administrar, que isso tudo possa gerar também uma série de rebeliões pelo país. E aí o que se fala aqui no Palácio do Planalto é que esses governadores, ou que silenciaram ou que apoiaram a medida, vão ter que daí eles responder para a sociedade, porque uma rebelião, uma fuga em massa também tem consequências para esse aumento dos índices de criminalidade. O que se fala aqui também é uma cobrança em relação aos parlamentares da base que não souberam fazer o contraponto para a bancada de oposição, porque a bancada de oposição apresenta o fim das saidinhas como uma das alternativas para reduzir a violência, enquanto que várias pesquisas, estudos já publicados aqui no país, de especialistas nesse assunto, mostram que não há nenhuma comprovação de que isso reduz a criminalidade, porque, como a gente disse, aquele preso que não cometeu crime grave, ao ficar dentro da facção, muitas vezes ele vai dever favor para os criminosos que são de facção, e aí quando sai da cadeia vai voltar ao crime de qualquer maneira. Então, que essa não seria a solução e que os parlamentares da base não souberam fazer esse debate, Afonso. Para encerrar a sua participação, e já te agradeço aqui, Natália, eu queria entender ali, está pacificada a relação ali entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais? Como é que ficou isso após o Lira chamar o Padilha de incompetente, de desafeto pessoal, o Padilha amenizou e depois o Lira pediu desculpas? Dá para entender que está pacificada essa relação ou ainda não?
Olha, pacificada a relação entre os dois, já acho que é bem mais complicado, mas o que dá para a gente dizer é que o presidente Lula, ele, apesar de não ser o mesmo de 2003, porque se passaram mais de 20 anos, apesar de hoje o Congresso ser outro, mais conservador e com outros aspectos que naquela época não existia, por exemplo, um Congresso que hoje está articulado a oposição muito para esse diálogo na rede social. Quando o presidente Lula entra em campo, que foi o que aconteceu nesta semana, a temperatura diminui. Isso ficou claro inclusive com as falas de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. A reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária, o projeto mais importante, que é esse de 300 páginas, chega ao Congresso logo depois da conversa de Lira com Lula. Lira recua porque no início da semana passada havia dito que a reforma tributária, a regulamentação poderia ficar para o ano que vem, sabe que é um projeto de interesse do governo e ontem já falou que acredita que o projeto, se houver empenho dos parlamentares, poderá chegar para votação em plenário em no máximo 70 dias. Então isso mostra como o presidente Lula, a entrada do presidente Lula para pacificar, para acalmar os ânimos, ela é importante. Agora, evidentemente que a gente não vai ver Padilha e Arthur Lira como ficando próximos, isso não deve acontecer. Na prática, o que o presidente Lula fez? Ele teve essa conversa, uma conversa reservada, fez acenos quando publicamente cobra dos ministros um maior diálogo com o Congresso Nacional, citando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que são as pessoas mais importantes da equipe ministerial, faz gestos para Arthur Lira e com isso ganha tempo porque sabe que Arthur Lira, depois da eleição municipal, perde poder mesmo ainda estando presidente da Câmara dos Deputados. E é isso que o presidente Lula quer. Digamos o seguinte, que o que aconteceu foi o seguinte: os dois acertaram que vão se respeitar por enquanto, até que aconteça a eleição municipal. O presidente Lula, como um articulador político experiente, ele faz acenos, mas ele faz acenos sabendo que Arthur Lira ali adiante pode voltar a pressionar e, com isso, protege Alexandre Padilha, que segue no cargo com esse aval de Lula. E, inclusive, depois que Lula conversou com Arthur Lira, houve esse pedido público de desculpas numa entrevista que o presidente da Câmara deu para o jornalista Pedro Bial, Afonso. Maravilha. Natália Fruet, muito obrigado por suas informações, obrigado por sua breve análise aí também. Até a próxima, um abraço. Valeu, um abraço. Bom, encerrou aqui com a Natália falando sobre reforma tributária. É exatamente esse o nosso próximo tema. A gente está tratando aqui da reforma tributária que foi enviada ontem ao Congresso Nacional pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Para discutir um pouquinho mais aqui, eu vou trazer primeiramente a nossa repórter Soane Guerreiro, que está acompanhando aqui como é que está essa questão da regulamentação da reforma tributária. Soane, boa tarde, muito bem-vinda aqui ao Poder Expresso, agradeço a sua participação. Como é que foi quais foram os principais temas ali, quais foram os principais assuntos trazidos nessa primeira etapa da regulamentação da reforma que foi apresentada pelo secretário ali, Bernard Api? Soane, obrigado, boa tarde. Olá, Afonso, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha no Poder Expresso. Esse que é um tema que sem dúvida interessa a população, né? Uma tentativa de você pagar menos impostos, seja ali pela alimentação, seja pelos bens ou serviços que a gente consome, né? Eu também, como consumidora, todo mundo está interessado nisso, em entender melhor como isso funciona, entender o que foi cobrado ali na sua nota fiscal, e é isso que vem se tentando fazer com essa proposta de regulamentação da reforma tributária. Só para vocês terem uma ideia, inclusive você, Afonso, nesse momento continua uma coletiva de explicação desses detalhes, né, desses projetos que foram apresentados ali à Câmara dos Deputados, que vai ser a primeira casa, né, a
discutir, a aprovar essa reforma tributária. Até esse momento, desde as 11 da manhã, os técnicos do Ministério da Fazenda, juntamente com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo, que você citou aqui ainda há pouco, eles ainda estão em uma coletiva de imprensa explicando esses detalhes. A gente teve ali 2 pausas durante a tarde, mas nesse momento, eu olhei aqui ainda há pouco, menos de 1 minuto, eles continuam com essas explicações. A gente teve no ano passado a aprovação da reforma tributária, que já foi um processo longo, foram décadas até de fato conseguir a aprovação de uma reforma tributária, isso porque mexe, né, com muitos setores. Então a gente teve essa aprovação no ano passado e uma reforma tributária voltada para a questão do consumo, para a questão da simplificação dos impostos do país. A questão de herança, a taxação dos mais ricos, isso só vai ser pensado em uma outra etapa. Nesse momento, a questão principal é a do consumo. A gente teve essa aprovação no ano passado no Congresso Nacional, mas esse texto apresentou algumas diretrizes gerais. Uma delas, por exemplo, foi a simplificação de impostos, a substituição aí de 5 impostos muito conhecidos pela população: PIS, a COFINS, ISS, a gente também tem o IPI, então foram 5 impostos que vão ser substituídos por apenas 2 impostos, um estadual e um federal, e isso a partir de 2026. Só que até lá é preciso que sejam aprovados esses outros projetos, porque esses projetos detalham mais ali alguns pontos gerais, alguns pontos genéricos desse texto da reforma que foi aprovado no ano passado. A gente tem uma especificação, por exemplo, em relação à cesta básica. Nesses projetos, inclusive os técnicos explicaram ainda há pouco, eles disseram o seguinte: a cesta básica não vai ter impostos, só que a lista de itens da cesta básica foi reduzida pelo governo. Eles priorizaram ali itens que são consumidos mais pela população de baixa renda. E eles estão prevendo também que esse benefício aí da redução, né, na verdade, da inexistência de impostos sobre a cesta básica, isso vai beneficiar 73, não, na verdade em relação ao cashback a gente vai ter um número mais específico, mas em relação à cesta básica, que vai beneficiar muita gente de renda mais baixa e de uma forma geral também a população como um todo que precisa de itens da cesta básica, como o arroz, como o feijão. Então a gente tem aí já essa previsão em relação à cesta básica de que só vai, esses itens, eles vão ter essa lista reduzida, mas ainda a gente tem algumas centenas de itens que estão previstos, né, estarem livres de impostos em relação à cesta básica. Um outro ponto também que foi detalhado aí pela equipe do Ministério da Fazenda foi em relação ao cashback. E aí sim eles colocaram um número de pessoas ali que devem ser beneficiadas com isso. Quem vai poder então receber, né, ter a devolução de impostos que foram pagos, que são pagos pela população como um todo, são pessoas de baixa renda. Então, pessoas que recebem, tem ali uma renda mensal, as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Então, essas famílias, desde que estejam inscritas no CadÚnico, elas vão poder ter a devolução de impostos pagos, seja ali na conta de luz, na conta de água, para a compra de um botijão de gás. E aí, essa devolução de impostos, ela vai variar entre 20% e até 100% ali no caso da compra de botijão de 13 quilos. E essa variação, né, Afonso, ela vai depender também de uma legislação estadual. Então, nem tudo está fechado nesse momento. Aliás, a gente sabe que ainda vai ter um longo processo aí nesse caminho, depois que tiver que passar aí pela Câmara e pelo Senado. Então, a gente tem essa questão da cesta básica, essa questão do cashback, que ela pode atingir e beneficiar, de acordo com o Ministério da Fazenda, 73 milhões de pessoas que podem, então, ter direito, segundo o Ministério da Fazenda, a esse cashback. Porque não são só, né, pessoas individualmente, são famílias que fazem parte do CadÚnico. Então, apesar de serem 73 milhões de pessoas, a expectativa é que sejam 28, quase 29 milhões de famílias, então, que sejam beneficiadas por esse cashback. E tem mais alguns pontos, mas aí vou te devolver a palavra aí, que eu sei que são muitas dúvidas, Afonso.
Legal, Sônia. Eu vou chamar para participar dessa nossa conversa e nos ajudar a entender um pouquinho mais aí dois especialistas aqui. Um economista, Newton Marques, e também o advogado Breno Vasconcelos. São duas pessoas que estão acompanhando de perto aqui esse tema desde o começo da discussão da reforma tributária. Agradeço de antemão a participação dos dois. E eu queria lançar uma pergunta aqui, primeiro para o Breno, na sequência para o Newton. A gente vê aqui que, apesar dessa vontade aí de juntar esses impostos, unificar os impostos, ainda assim a carga tributária do país está muito alta. Ela continuará sendo uma das mais altas do mundo, né? Parece que ali até ultrapassando a Hungria, que tem uma carga tributária maior ainda. Eu queria saber primeiro, Breno, por que chegamos aí nesse ponto? A Sônia estava trazendo ali alguns pontos, dizendo que pode reduzir alguns preços de alimentos, inclusive, mas por que a carga tributária ainda ficará alta nesse nível? Breno, boa tarde e obrigado. Boa tarde, Afonso, Soane, Newton, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. O que define a carga tributária de um país é a quantidade de despesas que o Estado exige. Então, todas as políticas públicas definidas não só na Constituição Federal, mas em todas as leis, é que define qual vai ser o tamanho da carga tributária. O Brasil, porém, ele sempre sofreu, e agora nós estamos tentando aqui resolver um pouco a casa, nós sempre tivemos um problema além da carga tributária, que é a carga para pagar o tributo. O custo de pagar tributo no Brasil sempre foi muito alto, porque nós temos uma legislação, ainda temos uma legislação extremamente complexa, que gera incentivos, uma corrida para geração de distorções alocativas, incentivos para que estados e municípios concedam benefícios fiscais para atrair investimentos. Isso vai gerando diversos problemas para a economia. Então, o que nós temos... E aí, além disso, então, aqui pegando um pouco tentando responder de forma bem objetiva a sua pergunta, Afonso, nós temos uma carga tributária muito alta, especialmente sobre a base de incidência, que é a base do consumo, especialmente porque o Brasil é um país de renda média. Nós não temos uma carga muito alta sobre renda e sobre propriedade, e o Brasil acabou optando por concentrar a obtenção de recursos para financiar suas políticas públicas sobre os tributos do consumo, que, por natureza, são tributos indiretos, e aqui no Brasil, especialmente, muito pouco transparentes, ou basicamente opacos. E essa reforma busca resolver também isso, busca trazer mais transparência para que as pessoas saibam efetivamente quanto pagam. Eu costumo dizer que aquela informação que vem em alguns cupons fiscais, notas fiscais, falando da carga tributária que incide sobre uma determinada aquisição, aquilo é uma ficção. Porque entre uma determinada empresa e outra do mesmo setor, é impossível saber quanto que efetivamente foi pago de tributo, porque ela pode ter benefícios obtidos, um regime especial, um benefício obtido junto ao município, ou ao Estado, ou junto até mesmo à União. Ela pode ter também uma decisão que permite que ela não pague um determinado tributo. Então, o Brasil optou por tributar o consumo, a Constituição, as nossas constituições até hoje permitiram que a base de incidência do consumo fosse tributada pela União, por 27 estados e Distrito Federal, 26 estados e o Distrito Federal, e mais 5 mil municípios. Então, isso cria essa complexidade que faz com que seja difícil saber exatamente quanto que é a nossa carga. Então, a crítica que se faz que a futura alíquota a alíquota do nosso futuro IVA, de 26,5%, como tem sido dito pela equipe técnica, é a maior do mundo, é muito alta, mas ela nada mais é do que um espelho da atual carga que nós não estamos vendo. Eu não sei se eu respondi, mas eu fico aqui à disposição para continuar. Maravilha. Eu queria também saber do Newton. Newton, assim, você teria algo ali a acrescentar a essa explicação do Breno? Queria entender ali se realmente teria alguma maneira de evitar que fosse tão alta a carga tributária do país na sua avaliação, Newton. Boa tarde e obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Boa tarde, é um prazer falar com você e os ouvintes, telespectadores.
A questão fundamental, o doutor Breno colocou, né? Que é você tem um Estado que você tem que financiar esses gastos. E aí, cada vez mais que há uma necessidade de fazer políticas públicas, por exemplo, ou até mesmo ampliar a base de sustentação do governo, essas despesas aumentam. E como elas aumentam e você tem uma restrição pelo lado da receita, tem que procurar cada vez mais aumentar essa receita. A única coisa que poderia acrescentar, que o doutor Breno colocou muito bem tudo, é questão de o tributo sobre consumo ser regressivo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as pessoas que têm rendas diferentes pagam a mesma alíquota. Então, é claro que os mais pobres acabam pagando proporcionalmente mais. Quando se baseia um sistema tributário no consumo, você tem essa distorção muito grande. Agora, com essa reforma tributária, você criou o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então, a cumulatividade que existe hoje, ainda com esse sistema tributário nacional, tende a sumir ou tende a reduzir com essa nova proposta de reforma tributária. Mas, no mais, você fala, como que se resolve isso? Bom, você tem que diminuir os gastos, mas aí todo governo que chega tem uma proposta. Por exemplo, o governo anterior, o ex-presidente Bolsonaro, reduziu um monte de ministério, mas não é uma coisa muito fácil. Ele precisa também do apoio de outros setores do Congresso, por exemplo. Como é que ele vai dar sustentação para a governabilidade para o governo dele se ele não ampliar os gastos? Então, agora, nós temos uma dívida social muito grande. Então, para resgatar essa dívida, tem que ser tirar dinheiro de quem tem. Por isso é que criar um imposto sobre a renda progressivo e um imposto sobre o patrimônio e a propriedade, conforme o doutor Breno falou, é fundamental e nunca se discute, principalmente no Congresso, onde setores que defendem manter esses privilégios. Perfeito. Eu queria perguntar para a Suane aqui, ela que acompanhou essa entrevista, que ainda está rolando ali, do Bernard Api. O Bernard Api tinha um posicionamento aí sobre essas críticas aí com relação ao alto valor, à alta carga tributária ainda, né, Suane? Você traga isso para a gente, por favor, e gostaria que, se você quiser, que fizesse uma pergunta aí aos nossos convidados, por gentileza, Suane. Exatamente, doutor Newton Breno. Ele coloca justamente esse ponto, essa questão da cumulatividade que você tem ali da cobrança de impostos. Com a reforma tributária já aprovada no ano passado, há essa previsão que essa cobrança seja somente no local de consumo. E isso, inclusive, gerou, né, um embate também entre estados que alguns, de fato, têm um consumo maior do que outros, que isso poderia gerar ali um desequilíbrio em relação, né, a distribuição de renda nos estados, mas o fato é que foi aprovado ali na reforma tributária no ano passado foi essa cobrança, essa taxação no local de consumo. E um dos pontos, né, que foi questionado ao próprio secretário extraordinário do Ministério da Fazenda foi isso, que apesar, né, dessa simplificação de impostos, ainda é um valor, 26,5%, que é a estimativa do Ministério da Fazenda, ainda é um valor alto. Há essa estimativa em relação à cobrança do IVA, né, que aí compreende os impostos, o imposto federal e o imposto estadual. Então, há essa previsão desses 26,5%, tanto sobre bens quanto sobre serviços, de que a população pague, né, por esse valor, por esse percentual de imposto. E ele colocou essa questão da acumulatividade. E eu também cheguei a conversar com um especialista hoje à tarde, que ele fala o seguinte: como a gente não vai ter imposto sobre imposto, então a gente hoje teria mais ou menos o imposto que a população paga circula em torno de 34%, e que a população, sim, se for aprovado da forma como está, verá impacto ali no bolso realmente de redução de impostos com essa taxa menor de 26,5%, apesar
então, de ser uma das mais altas aí do mundo. Vamos ouvir, então, a explicação que deu o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Pessoal, acho que a gente não conseguiu ter acesso a essa sonora aqui, Suane, a esse trecho, mas eu vou ler aqui um trechinho do que ele falou. Que ele fala aqui, ó. As pessoas olham a alíquota padrão do novo tributo, vai ser de 26,5%. E elas dizem, é muito alta para padrões internacionais. Por fora, sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje, que a alíquota vem antes o preço com imposto. Acho que é um pouquinho daquilo que o Dr. Breno estava dizendo há pouco aqui, né, doutor? Você olha ali na nota de hoje, olha na nota fiscal de hoje, ali você não tem, é uma fantasia, você não tem realmente ali o imposto que está. Segundo ali o Bernard Api, e conforme vocês dois aí, tanto o Breno quanto o Newton têm acompanhado, isso aí vai ser possível constatar que realmente é aquele valor do imposto, né? É mais ou menos nessa linha, certo, doutor? Doutor Breno, desculpa. Doutor Nildo, desculpa, não, tudo bem. Afonso, é isso. Inclusive, está já na Constituição e foi repetido, foi colocado na Constituição pela emenda constitucional do ano passado e foi repetido no texto do PLP apresentado ontem, que o IBS e a CBS não incidirão sobre outros tributos, como acontece hoje em relação ao PiscoFins, ao ICMS, ao ISS, que são calculados, é o chamado do cálculo por dentro. E esse cálculo por dentro gera o que nós, do campo, chamamos de uma ilusão fiscal. Essa ilusão fiscal impede que quem efetivamente é onerado, arca com o ônus daquele tributo, não saiba, não perceba que ele está pagando por aquilo. O exemplo que Sony deu agora há pouco, e eu concordo plenamente, exatamente, eu acho que isso mostra bem claramente de onde estamos indo para de onde partimos para onde estamos indo, né? Estamos saindo de um modelo em que você não tem essa transparência, que os tributos incidem sobre outros tributos, e pior, sobre eles mesmos, inclusive, e para um modelo em que isso não existirá. Não existirá incidência de tributo sobre tributo e não existirá tributo na própria base. Isso por si só já melhora a transparência. Mas virão outras medidas que garantem essa transparência. Uma delas é, por exemplo, a trava colocada na Constituição Federal no final do ano passado, com a reforma tributária no âmbito constitucional, que impede a concessão de outros benefícios fiscais que não esses que agora estão na Constituição. Alimentos, serviços de educação, saúde, medicamentos. Esses são os únicos benefícios fiscais. A Cesta Básica Nacional. Esses são os únicos benefícios fiscais que poderão ser concedidos. Nenhum outro mais. A profusão de benefícios fiscais que ainda são concedidos e eram concedidos no regime anterior, tornam o sistema mais complexo e menos transparente, como eu estava dizendo, naquele exemplo em que você tem uma empresa, duas empresas no mesmo setor de atuação com cargas tributárias diferentes. A ideia da reforma tributária é acabar com isso. Perfeito. Newton, você que está dentro da Câmara dos Deputados, você é servidor da Câmara, certo? Eu queria entender ali, como é que está... Eu sou assessor do deputado. Perfeito. Eu queria entender ali como é que está essa discussão internamente, Newton. Ela vai avançar com certa facilidade? Vai ter alguns entraves ali? Como é que você vê que vai ser isso, por gentileza, Newton? Tá. Qualquer discussão aqui no Congresso, ou na Câmara, ou no Senado, tem uma parcela muito grande de senadores e deputados chamados da oposição. Então, eles conseguem desencadear uma luta ferrenha contra qualquer proposta que venha do Executivo. Então, a base do governo é muito reduzida. Então, vai ter que negociar bastante e, mesmo assim, fazer concessões. Essas alíquotas que o ministro Haddad colocou, que vai variar entre 25 e 27, para chegar num ponto médio de 26, isso daí se for mantido esse projeto. E nunca, todos os projetos que vêm aqui para a Câmara,
e para o Senado, eles são mudados radicalmente. Então, você vê que quando o governo tenta falar em ajuste fiscal, você vê que no Congresso mesmo eles procuram aumentar as despesas, a desoneração sobre determinados setores, aí fica difícil. Então, eu não consigo vislumbrar uma facilidade nessa aprovação e na mudança do projeto original, que todos eles, e quando vai para o Senado, às vezes ainda é mudado e volta para a Câmara. Então você vê que essa luta aí vai ser uma luta hercúlea, né? Perfeito. Só para a gente já encerrando, eu queria falar também com a Sônia. Você tem alguma coisa a acrescentar, Sônia? Eu tenho mais um teminha ainda. Isso. Tenho sim, alguns pontos a acrescentar sobre a fala tanto do Dr. Breno quanto do Dr. Newton em relação, primeiro, a essa questão que o Dr. Breno citou em relação a essa alíquota diferenciada. A gente tem a questão da cesta básica, mas tem outras alíquotas diferenciadas também. Como ele citou o setor de educação, saúde, a gente tem alguns insumos agropecuários, dentre outros setores, categorias ali de produtos que terão alíquotas reduzidas ali em 60%. E é justamente só isso que está previsto no texto, justamente para não abrir essa margem, né, para que outros setores também tenham essas exceções à regra. Então, a gente tem vários setores ali, a gente entra na questão da educação desde a creche até o ensino médio, a questão de medicamentos também vai ter essa redução de alíquotas. E tem um outro ponto também que eu acho importante a gente colocar, que ficou conhecido como o chamado imposto do pecado, que na contramão aí dessa redução de alíquotas que a gente citou aqui, a gente vai ter, no caso, uma taxação maior para produtos que trazem algum malefício ou que podem prejudicar tanto a saúde das pessoas como a saúde do meio ambiente. Então, a gente tem a previsão de uma taxação maior em relação a cigarros, em relação a bebidas alcoólicas, açucaradas, como os refrigerantes. Tem também a questão dos veículos que não são elétricos, que também, né, podem prejudicar o meio ambiente. Então, a gente também tem essa previsão em relação a essas exceções ali que estão previstas já nesse texto inicialmente. Mas, como foi bem colocado pelo Dr. Newton, isso ainda vai passar pela Câmara e pelo Senado. E a gente tem também uma apuração nesse sentido. Há uma expectativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, por onde esse texto vai passar primeiro, né? Ele já disse que tem, sim, a intenção de aprovar essa matéria ainda esse ano, em especial no primeiro semestre, porque a gente sabe que no segundo semestre a gente vai ter uma limitação aí em relação a essas votações e aprovações de matérias em virtude, né, das eleições municipais. Então, a gente sabe que no segundo semestre vai estar prejudicada. Algumas, né, várias votações estarão prejudicadas em virtude do calendário das eleições municipais. Então, por parte, né, do governo, dos líderes da base do governo e agora, né, de acordo com o presidente da Câmara, há uma vontade de aprovar realmente isso ainda no primeiro semestre para que no segundo o Senado possa se debruçar sobre isso. Perfeito. Doutor Breno, eu sei que o senhor tem uma consideração sobre o imposto do pecado, né? Eu queria entender aí de que maneira que isso aí é benéfico aí para a população e como que o lobby dessas grandes empresas de cigarros, de bebidas alcoólicas, empresas que produzem também aí algo que afetam o meio ambiente, como é que o lobby dela deve interferir no Congresso Nacional, doutor? Para a gente já encerrando esse debate e já agradecendo mais uma vez aqui a participação de todos. Claro. O imposto seletivo, ele normalmente é um imposto que acompanha a criação de IVAs em outros países pelo mundo, né? Basicamente porque o IVA é um tributo de natureza arrecadatória, com a alíquota mais uniforme possível. Esse é o IVA, que é o nosso IBS e nosso CBS. E o seletivo, ele vai selecionar determinados produtos e serviços que causam prejuízos à saúde e ao meio ambiente, e esse é o texto que foi colocado na nossa Constituição. Então, por exemplo, nós temos, pelo projeto de lei que foi apresentado, a possibilidade de incidência seletiva sobre veículos, aeronaves, embarcações, tabaco, bebidas alcoólicas e bens minerais. Tirando bens minerais, que é uma situação à parte, todos esses outros, existe uma literatura científica
que mostra que o consumo excessivo de bebida alcoólica, o consumo de tabaco, a emissão de dióxido de carbono por parte de veículos, causam prejuízos à saúde e ao meio ambiente. O que o projeto de lei fez, e esse é o grande ponto aqui, o que o projeto de lei fez, que nós não sabíamos até ontem, ele esclareceu quais são esses produtos sobre os quais o seletivo vai incidir, isso, claro, submetido ao Congresso para analisar, primeiro ponto, e como será essa tributação. Ele ainda não definiu quais serão as alíquotas, especificamente a alíquota sobre bebida alcoólica vai ser tal, ou vão ser tais, ou sobre tabaco vai ser essa, ainda não está decidido, ainda não está falado, isso vai aparecer numa lei ordinária. Mas a lei complementar, ela já deu alguns parâmetros. Por exemplo, para bebidas alcoólicas, ela definiu, seguindo o que é recomendado pela OCDE, pela OMS, pelo FMI, ela já seguiu dizendo que, olha, vai ter uma alíquota ad valorem, que é sobre o preço do bem, e uma outra alíquota ad rem, que vai incidir sobre o teor alcoólico conforme o tipo da bebida. Isso faz toda a diferença, porque as bebidas de menor teor alcoólico provavelmente terão uma incidência menor do imposto seletivo, e bebidas com maior concentração de álcool e que normalmente causam mais malefícios à saúde terão uma concentração maior, uma tributação mais alta. Perfeito. Tá certo. Agradeço demais a participação de todos, ao Dr. Breno Vasconcelos, advogado, ao economista Newton Marques e a Sônia Guerreiro, nossa guerreira repórter aqui do SBT. Um abraço, até mais. Um abraço. Abraço, muito obrigado.